Graças e paz, pessoal. Vamos estarmos juntos nessa noite e aí para mais uma live. Desculpa o atraso aí, que são os contratempos lá em casa. A internet realmente ela ajuda muito pouco. Então, como dá para fazer, é uma boa fazer de casa, né? Acaba aqui às vezes tarde, então é melhor para casa. Que bom que você está assistindo. Vamos ver quem é o primeiro que eu vou dar boa noite aí. Vamos lá. Vamos ver quem é o primeiro. Vou dar boa noite. E hoje nós vamos começar sobre os benefícios da oração para a nossa vida emocional. Então está aqui o Ailton. Boa noite, Ailton. A Helena já criou uma sala de vídeo. Obrigado, Helena. Deus abençoe quem estiver assistindo essa sala de vídeo aí com você. Bom, Rosane também, boa noite, Rosane. Rosicléia, boa noite. Boa noite. Vou dar até boa noite antecipada para a irmã Dilter também, que é a mãe dessas duas bênçãos. Glória a Deus. O pessoal está assistindo, vamos lá. Luciana também, boa noite, Luciana. Boa noite, Ana Carla. Boa noite, Vera. Vamos ver, a turma está entrando aí já. Daqui a pouco começamos, né? Boa noite, Leandro. Deus abençoe. Flávia, boa noite. Deus abençoe, pessoal. A bênção de Deus. Vamos lá. Vamos chegando. Daqui a pouco nós vamos começar sobre os benefícios da oração para a nossa saúde emocional. Vamos falar sobre isso hoje. Pessoal, não se preocupem em anotar nada, porque depois a Vivi pega a nossa live e coloca lá no canal no YouTube, tá bom? Boa noite, Sandra. Deixa eu ver quem passou aqui, eu não dei boa noite. Boa noite, Luciana. Boa noite, Laides. Boa noite, Dirma Dilter. Boa noite, Fernanda. Fala, velho. Boa noite, pastor Ivano. Velho. Ó, tem tempo que a gente não escuta isso. Coisa de Seminário do Sul, gente. Benção. Boa noite, meu pastor. Estou caminhando. Sempre com a graça de Deus. Boa noite, Mônica. Boa noite, irmão João Batista. Boa noite, pastor Cruzoé. Obrigado. Pessoal, lembrando, pensamento, palavra e ação, segunda, quarta e sexta, né? Sempre de 22 às 23 horas. Tem aquele momento em que a gente dá a explicação dentro do pensamento, a gente tenta trabalhar a questão da psicologia e depois nós vamos para a palavra e esperamos que é ação, tá bom? Quando der 23 e 6 minutos, que hoje eu entrei um pouquinho mais tarde, eu vou entrar na palavra. E aí, às vezes, aparecem as pessoas aqui, boa noite, isso, boa noite, aquilo, e eu quero dizer algo para vocês aqui. Eu não tenho o hábito de ficar parando, né? Boa noite e tal. Então, no final, a gente dá nós terminamos, né? E aí tem aquele momento de perguntas, tá bom? Se eu puder responder, amém. Se eu não puder responder, então eu quero dar uma boa noite para todo mundo. E agora vamos orar. E vamos começar um pouquinho batendo esse papo hoje sobre os benefícios da oração para a saúde emocional. Vamos trabalhar isso. E detalhe, né? Desde sábado, que a gente decidiu isso na sexta, a gente está trabalhando e como nós temos pouco material de língua portuguesa sobre esse assunto, e na língua portuguesa nós temos muita coisa no espiritismo e no catolicismo. Interessante, eu fiquei olhando se a turma... Acho que os evangélicos têm muita resistência a essa ideia da neurociência, tem essa ideia da psicologia, né? Porque eu vi pouca gente evangélica escrevendo sobre esse assunto. Os benefícios da oração. Não tive dificuldade nenhuma de contar os benefícios da oração para a vida do crente, por exemplo, mas especificamente sobre os benefícios da oração para a neurociência, né, e para a psicologia, eu tive dificuldade, tive que pesquisar direitinho até para a gente trabalhar isso, que também é um assunto dentro dessa área, tá, de neurociência, psicologia, relativamente novo, tá bom? Mas vamos falar com Deus, vamos lá? Vamos falar com Deus? Pai, eu te agradeço pelo dia de hoje, pelo teu cuidado, pelo teu amor, te peço que o Senhor nos abençoe naquilo que nós vamos compartilhar com os teus filhos. Fala ao nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, lembrando, não precisa escrever, depois vai para o canal, né? E eu estou até estudando aí a possibilidade, e aí a gente vai ter, como o canal já passou de 1000 inscritos, eu posso fazer as lives direto do canal. Eu estou vendo se isso, depois eu quero ouvir vocês, se vale a pena, porque tem gente que não tem
Facebook, outros não têm Instagram. O Instagram me dá 1 hora só, o Facebook me dá mais horas, mas nem todo mundo, a minha cota de amigos já estourou, né? Então eu não tenho condições. E aí alguém me deu a sugestão, estou avaliando, de fazermos as lives direto pelo YouTube. Depois vocês vão colocar aí a opinião de vocês, tá bom? Mas vamos lá. Eu queria citar primeiro um pensamento. Vocês sabem, eu preparo todo um esboço e eu acabo seguindo esse roteiro para não me perder no assunto, né? Não sair da linha do qual nós propomos. Então, tem um pensamento de Billy Graham que diz o seguinte: 15 minutos a sós com Deus, em cada manhã, antes de começar o dia, podem mudar as circunstâncias. Olha que coisa tremenda do seu dia, né? Deixa eu ajeitar aqui, deixa eu me posicionar melhor aqui para vocês. Muito bem. Então, podem remover montanhas. Gente, é muito comum nós ouvirmos pessoas que falam para a gente o seguinte: olha, depois que eu orei, eu senti uma paz no coração, depois que eu orei, eu senti um alívio no coração. Olha, a oração me trouxe muita tranquilidade, muita paz. Então eu conheço pessoas que falam isso. Só que o que acontece? Há algum tempo para cá, e aí especificamente, mais precisamente de 2011 para cá, os psicólogos e aí os neurocientistas também começaram a estudar, né, os efeitos práticos da oração sobre o nosso cérebro. E é interessante porque dessa turma toda, o mais famoso, inclusive, ele tem livros aí em português, você pode adquirir pela Amazon, pela Saraiva. É um cientista chamado Andrew Newberg. O que esse homem fez? Ele analisou as imagens cerebrais de um pastor durante o momento da oração. E ele percebeu, né, nessa análise, né, das imagens cerebrais, que havia uma linguagem, uma ativação maior das áreas da linguagem dos lóbulos frontais. O que é isso? Os nossos lóbulos frontais, eles controlam, né, essa parte da linguagem. Só que essa parte da linguagem, quando existe uma conversa entre duas pessoas. E o que ele percebeu? Através da oração, que o pastor reagia como se estivesse conversando com uma outra pessoa. Mesmo, né, e nós sabemos que Deus é uma pessoa, diga-se passagem, Deus é uma pessoa, mas não é uma pessoa visível, como nós estamos vendo aqui. Então, enquanto eu estou falando com vocês aqui, os meus lóbulos frontais estão trabalhando a linguagem. Eu estou processando o pensamento daquilo que eu vou falar para vocês. Muito bem. O que esse neurocientista descobre, esse Andrew Newberg? Ele descobre justamente isso, que a oração, essa tradição que começa no judaísmo e se estende para o cristianismo, né, produz um efeito semelhante ao de uma conversa com pessoas reais. É essa a conclusão. Então, que ao orar, nós passamos por uma experiência neurologicamente real. Então, quando você fala com Deus, o seu cérebro acredita tanto nisso, e de fato Deus é uma pessoa, que é como se você estivesse conversando comigo, com um amigo, com um parente, com um vizinho, um colega de trabalho. Essa é a grande sacada, que ele vai começar a trabalhar e a pesquisar isso. Aí já existe um outro neurocientista, também quando eu pesquisei, chamado Richard Davidson, e ele vai dizer o seguinte: olha, o cérebro humano é tão interessante que ele vai sendo moldado pela experiência da oração e da meditação. Hoje eu tive já um encontro às 8 horas com os pastores. Não é à toa que lá em Josué capítulo 1, versículo 8, Deus diz assim: fala desse livro, fala. E aí depois ele diz: medita nesse livro. E aí diz: tão somente assim farás prosperar o teu caminho. Olha que coisa preciosa. Chega esse neurocientista e diz o seguinte: olha, pela oração e pela meditação da palavra, você começa a ser moldado na sua maneira de pensar. Então o que Deus diz para Josué? Josué, se você confessar essa palavra, ou seja, se você colocar essa palavra na sua mente, ela torna-se realidade. O que nós vemos hoje? Hoje as pessoas querem pegar a palavra para moldar, não a sua realidade, mas moldar a palavra à sua necessidade. Deus disse ao contrário. Você tem que pegar a palavra para moldar a sua maneira de pensar, a sua maneira de refletir. Então, esse cientista, esse neurocientista, o Dr. Andrew Newberg, ele é diretor de pesquisa da Thomas Jefferson Hospital das Pensilvânia, Estados Unidos.
O que ele vai mostrar, além disso que eu já falei, e fiz questão de destacar aqui? Que a oração, ela não é, para nós, uma via de mão única. A pessoa que ora, ela tem, né, e detalhe, aspectos neurológicos e cognitivos da experiência de receber e de dar informação. Então, o que é isso? Toda pessoa que ora, ela tem a certeza seguinte: eu estou enviando uma mensagem e eu vou receber uma resposta. Toda pessoa que ora tem uma certeza, o seu cérebro trabalha com a ideia de emissor e receptor. Ou seja, eu envio e recebo, envio e recebo. Mas apóstolo, não vendo, pois é, olha que coisa maravilhosa. E aí é minha opinião. Não tem nada a ver com a neurociência, tem a ver com a minha opinião. Deus já nos criou com esse, nós já saímos preparados de fábricas para essa capacidade. Ou seja, Deus já colocou em nós essa necessidade do diálogo, da conversa com Ele. E aí o Dr. Newberg, a visão dele vai alinhar-se com a visão do Davidson, ou seja, a oração, ela funciona para esses dois neurocientistas como um exercício de fortalecimento mental. Gente, isso é muito precioso. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que quando eu oro, eu começo a fortalecer alguns aspectos dentro da minha capacidade cognitiva, dentro da minha saúde. Você vai aprender isso aqui hoje. E é precioso isso, precioso. Então vamos definir a oração? Bom, a oração e aí o poder da oração é justamente a nossa conversa com Deus. Nós aprendemos isso na escola bíblica dominical, lembra? Orar é falar com Deus. Pois é, hoje a neurociência disse, é fato, o nosso cérebro trabalha com essa mesma definição. Ou seja, quando eu oro, o meu cérebro trabalha como se eu estivesse conversando com uma pessoa de carne e osso. Então você vai vendo aí, e a ciência então vai trazendo um embasamento através dessas convicções que nós tínhamos lá atrás da escola bíblica, aquele professor, aquela professora que ensinava para a gente, dizia, olha, orar é falar com Deus. Eles não tiveram aula de neurociência, mas eles tinham uma certeza muito clara que nós, quando falamos com Deus, o cérebro trabalha nesse mesmo propósito. E aí, a pesquisa desses homens, né, revelou o seguinte, que 4 áreas do nosso cérebro mudam quando nós oramos. E aí nós vamos ver o lóbulo frontal, o córtex cerebral, os lóbulos temporais e o sistema límbico. Quando eu começar a falar aqui para vocês sobre as áreas específicas, vocês vão entender o seguinte, uau, a oração mexe com toda a estrutura do cérebro. Mexe com todas as estruturas. Então, o que é isso? Eles estão comprovando que a oração promove, né, os seus efeitos sobre o nosso sistema nervoso. Apóstolo, está muito difícil de eu entender hoje. Calma. Não desliga não, nem sai daí. Ou seja, todas as nossas ações, pensamentos, todas, né, têm relação ligadas direto pelo nosso cérebro, não é diferente. O que eles vão dizer? As nossas reações espirituais também estão interligadas com o nosso cérebro. Ou seja, quando eu converso, por exemplo, vamos lá, quando eu converso com uma pessoa que eu admiro, o que eu provoco no meu cérebro? Ou o que o cérebro provoca em mim? Uma sensação de prazer. Puxa, eu gosto de conversar com fulano, eu gosto de conversar com fulana, eu gosto disso. Então o nosso cérebro ele produz esse tipo de hormônio. Quando nós brigamos, vamos lá, quando nós brigamos, ele também vai liberar alguns hormônios. Por exemplo, a adrenalina é um hormônio que é liberado quando você tem uma discussão mais acalorada. Então, entre outros hormônios, a adrenalina é uma. E onde eu quero chegar, aliás, onde eles chegaram, eles disseram o seguinte, olha, a oração ela é percebida como essa conversa, ou seja, quando nós oramos, nós liberamos hormônios para o nosso corpo, nós liberamos, né, hormônios para os nossos sentimentos e nós liberamos também hormônios que nos impulsionam para atitudes. Vai vendo, hein? Então eu dividi o seguinte, para vocês entenderem. Benefício da oração para a saúde emocional pela neurociência, benefícios da oração sobre a saúde emocional pela psicologia e também pelo físico, tá bom? E depois nós vamos entrar na palavra, ok? Então vamos lá, vamos pensar primeiro nos benefícios da oração sobre a saúde emocional no aspecto da neurociência. E a primeira coisa que eles começaram a entender do benefício da oração sobre a saúde emocional na neurociência foi o controle da ansiedade e depressão. Foi feita uma pesquisa no Canadá e revelou que as pessoas que oram,
elas são menos violentas, menos depressivas. Por quê? Porque a oração e o poder da oração age em áreas do nosso cérebro, principalmente, olha só, no sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções. Então, quando você ora, você começa a ter já uma qualidade de vida na sua vida emocional. Por quê? Porque você começa a liberar hormônios que vão trabalhar nas suas emoções. E aí você tem menos probabilidade de ansiedade, menos probabilidade de depressão. Essa é a ideia. Então, quanto mais você orar, menos estresse, diminui a ansiedade. E detalhe, né? Vai mostrar claramente o quê? Que a oração tem esse poder de calmante. É por isso que você vê um Davi no Salmo 4, gente, dizendo assim: em paz eu me deito e em paz eu durmo, logo pego no sono. Aí você pensa comigo, como é que uma pessoa, debaixo de tanta pressão como ele estava vivendo, por causa do levante de Absalão, consegue pegar no sono, numa caverna? Fruto da oração, gente. Fruto desse benefício neurológico da oração. Um outro aspecto da neurociência para a oração: quem ora mais desenvolve empatia. E isso também, a oração confirma algo que é natural. Por quê? À medida que eu sei que uma pessoa está passando por uma luta, por uma prova, e eu começo a orar por ela, eu vou naturalmente começar a me expressar de maneira empática para o próximo. Então nós temos isso de benefício, né, na neurociência, ou seja, e aí está ligado à inteligência emocional. Lembra que uma das características da inteligência emocional é a capacidade da empatia, desenvolvermos a empatia. Pois é, quem ora mais desenvolve mais empatia, sente-se mais sensibilizado com a dor, com a dificuldade do outro. Um terceiro aspecto dentro da neurociência, né? A pessoa que ora, gente, ela vai melhorar o funcionamento cognitivo, né, e o funcionamento intelectual, ou seja, ela aprende mais e ela aprende a administrar as suas emoções, os seus sentimentos. Isso mesmo. Então a oração, ela vai nos dar essa capacidade de aprender mais e também de administrar melhor as emoções. Já aí? Vamos mais um pouquinho? Quarto, ela atua fortalecendo a nossa imunidade. Você sabia que quem ora mais tem uma imunidade melhor? Então, nesse tempo de Covid, já fica aí uma dica para você: orar mais. E a oração, ela libera o que a gente chama dos hormônios do prazer. Quais são esses hormônios, né, da satisfação, pessoal? O primeiro hormônio, né, que nós podemos dizer é a serotonina, que é um hormônio neurotransmissor. O que é isso, apóstolo? Um hormônio neurotransmissor é um hormônio que faz a ligação, gente, entre as células nervosas. Então, a serotonina, por exemplo, ela é responsável para atuar em várias áreas. E ela vai atuar principalmente, né, nós vamos colocar isso aqui, considerado pelos médicos, o estabilizador natural do humor. Toda pessoa que tem serotonina em níveis normais e grandes é aquela pessoa bem-humorada. Fulano parece estar sempre de bem com a vida, né? Pois é, produto da serotonina. E aqui está um segredo para você. Se você ora mais, a serotonina é produzida com mais intensidade. Isso quer dizer que você vai ser aquela pessoa sempre alegre, sempre sorridente, sabe? Sempre com alegria no coração. E quem nunca viu isso na Bíblia? Quem nunca viu isso? Que a oração provoca essa alegria. Um outro hormônio que a gente identifica dentro da nossa vida de oração, e olha, estamos falando só do aspecto da neurociência, é o ocitocina. E esse daí, gente, esse hormônio para as mamães que estão aí, você que está grávida, ele facilita o parto. Quero dizer isso. Ele auxilia na amamentação. Agora, esse hormônio chamado ocitocina, ele é responsável, ele é o hormônio do amor. Ele é um hormônio produzido na relação sexual. Então é quando o marido, sua esposa, eu te amo, a esposa, eu também não vivo sem você. Ele ajuda a combater depressão, ele ajuda a combater o estresse. E detalhe, quando há o contato íntimo, aí é que ele vem com vontade mesmo. Pois é, a Bíblia diz que quando você ora, você também libera esse hormônio. Mas que isso? É muito interessante isso, porque a Bíblia nos mostra que quando Adão se encontrava com Deus, a palavra no hebraico ali é conhecer, ou seja, Abraão conhecia Deus.
essa palavra conhecer é a mesma usada para Adão e Eva, e Adão conheceu Eva, ou seja, um relacionamento de intimidade. Aí vem a neurociência agora dizer o seguinte: quando você ora, você libera ocitocina. Por quê? Porque você entra em intimidade com Deus e isso causa prazer. Então, quem ora gera ocitocina, por quê? Porque entrou em intimidade com Deus. E esse hormônio liberado vai gerar o prazer. Olha que coisa preciosa. Vai vendo. Mais um hormônio que você vai aprender a liberar quando você investir na sua vida de oração de fato. A dopamina. Qual é o propósito desse hormônio no seu corpo, né? A dopamina, ele tem a ver com o meu fiel escudeiro está aqui comigo, viu? Está lá atrás, ó, o Davi. Daqui a pouco eu trago ele aqui. Ele preparou um café pra gente. Esse menino não existe, não. É bênção de Deus. Mas vamos lá, gente. Dopamina. Dopamina é o hormônio da recompensa, né? Você faz algo falando assim: olha, muito obrigado, você é uma bênção, meu irmão, você... Aí você tem aquela sensação de dopamina, você diz assim: puxa vida, como é bom fazer as coisas e ser reconhecido. É esse hormônio aqui, é o dopamina, é a sensação do prazer. E detalhe, a dopamina, ela é encontrada, para vocês terem uma ideia, em muitas substâncias que se tornam viciantes. É isso mesmo, é. Ela atua no nosso movimento, no nosso aprendizado, na cognição, na memória. É o hormônio da recompensa. Então, o que os neurocientistas dizem hoje? Que quando você ora, você sente esse prazer, você sente essa alegria, né? Essa recompensa de poder falar com Deus. Né? Você tem a certeza do seguinte: olha que coisa muito maravilhosa. Não é que a ciência está provando nada para a gente, nós já sabíamos disso, mas quando você ora, a sensação de recompensa existe, ou seja, Deus está me ouvindo, Deus está atento ao que eu estou passando, Deus vai me abençoar, e aí o seu cérebro produz no seu corpo esse hormônio, dopamina. E o quarto e último hormônio, que são chamados hormônios da felicidade, é a endorfina. A endorfina, ele é produzido no nosso intestino. E qual é a proposta da endorfina? A endorfina, ele é analgésico, gente. O que é isso? Ela vai amenizar as nossas dores, os nossos estresses. Esse é o propósito da endorfina. Ou seja, o que nós temos da endorfina? Ela tem essa característica de produzir o alívio. Então, muito obrigado, meu filho. Gente, um minutinho só, que foi feito pelo meu filho, eu não posso desprezar um café maravilhoso desse, tá bom? Ótimo, muito bom. Vamos lá, gente, deixa eu voltar aqui na endorfina. Hoje há estudos que a endorfina no nosso corpo, ela tem uma função para além dessa de aliviar as dores. Qual é? Ela inibe o crescimento de células cancerígenas, né? E a produção para desequilibrar outros hormônios. Então, esse é o papel da endorfina. O que os neurocientistas estão dizendo? Toda vez que o Alexandre ora, o organismo dele vai produzir a endorfina. Ou seja, ele vai ter alívio das suas dores. Ele vai ter alívio daquilo que pesa sobre ele. Gente, serotonina, ocitocina, dopamina e endorfina. Quatro hormônios que estabilizam a nossa vida, que trazem realização. Todos quatro. A neurociência hoje comprova que todos quatro são produzidos quando nós oramos. Já imaginou que privilégio? Já parou para pensar nisso agora? Hein? Outro aspecto da oração, estou falando só da neurociência, vou chegar na psicologia, tá bom? Risco de doenças. Então, quem ora tem menos risco de ataque cardíaco, quem ora tem menos risco de perda de memória, demência, mal de Alzheimer, derrame cerebral, ansiedade, depressão. Isso hoje a neurociência já tem comprovado. Então, você vai vendo a bênção que é a sua vida de oração. Vai vendo a bênção que é a sua vida em casa. A sua vida de oração, na presença do Senhor, buscando o Senhor. Outro aspecto, traz, e aí eu vou colocar aqui, o equilíbrio emocional. O que é isso, apóstolo? Dá para o senhor traduzir? Dá. Quando você ora, você sai da dúvida para a certeza. Quando você ora, você sai da raiva para a calma. O equilíbrio emocional. Quando você ora, você sai da fragilidade
para a força. Quando você ora, você sai do medo para a segurança. Então, qual é o aspecto da neurociência? Ela diz, olha, a oração ela traz um equilíbrio emocional. É por isso que quando você vai ver homens como Elias, numa depressão tremenda, Senhor, chega, querem tirar minha vida, eu quero morrer, tal. Deus deixa Elias lá dormir, manda comida. Quando Elias acorda, Deus agora vai lá para o Horebe, porque lá eu vou falar contigo. E lá no Horebe, Deus fala com Elias e o recomissiona novamente para o ministério. Ele teria que voltar pelo caminho e fazer tudo aquilo que Deus havia. O poder da oração. O poder da oração é muito precioso. Vamos ver agora então, gente, os benefícios da oração sobre a saúde emocional pela psicologia. Mas por quê? Porque a psicologia ela não ignora as questões neurológicas, né? Da neurociência, não ignora. Mas ela vai trabalhar mais as questões cognitivas. E aí nós vamos entender algo aqui. Por quê? Porque o valor. Primeiro, o primeiro benefício para a oração da psicologia é que ela vai aperfeiçoar a nossa linguagem. Ou seja, quando uma pessoa ora e ela exercita a sua fé, ela se relaciona com Deus como se estivesse de fato conversando com uma pessoa. O que é isso? Ela está melhorando a capacidade de argumentação, ela está melhorando a sua capacidade de linguagem. Ela mostra aí os psicólogos, né, que quando nós oramos, essas áreas de atividades ficam mais intensas no nosso cérebro, ou seja, o cérebro da linguagem. Isso quer dizer o que, meu apóstolo? Isso quer dizer que quando você ora, você melhora a sua comunicação. Já imaginou? Você está orando, e aí você agora vai melhorar a sua capacidade de se comunicar. Então, quem ora se comunica melhor. O cérebro da pessoa encara a oração como uma relação real. Se é real, é como se eu estivesse conversando com outra pessoa. Eu estou ampliando a minha capacidade de linguagem. Eu estou trabalhando a minha capacidade de linguagem. Segundo, também isso já foi registrado, né, dentro do chamado lóbulo frontal, a área do cérebro relacionada com a atenção e a concentração. A bênção mais benefício da oração sobre a nossa vida emocional pela psicologia. Nós vamos ter uma atenção e uma concentração ampliada. Quem ora, melhora a sua capacidade de atenção e de concentração. A oração trabalha isso em nós. Então, puxa, apóstolo, eu tenho dificuldade de me manter focado nas coisas. Ora mais, você vai ativar o seu lóbulo frontal para que ele trabalhe com mais atenção, para que ele trabalhe com mais concentração. É justamente esse aspecto da oração. Tem pessoas que dizem, eu sou muito distraído. Pois é, uma das formas de você trabalhar melhor o foco, a atenção, é justamente trabalhando esse benefício aí da oração. Então, quem ora desenvolve essa capacidade. Terceiro, quando nós trabalhamos também a oração pelo aspecto psicológico, vamos colocar assim, pensando na oração como uma conversa, nós vamos ver que Freud vai ensinar que o melhor meio de você compreender uma situação é falando sobre ela. O que é isso? À medida que eu oro, eu vou conectando ideias. À medida que eu oro, eu vou construindo explicações para as situações da minha vida. À medida que eu oro, eu vou encontrando soluções e saídas para alguns problemas. Gente, olha que preciosidade. Quanto mais eu orar, mais eu vou trabalhar a minha capacidade de resolução de problemas. E olha o detalhe aí. Não é que eu vou ter que fazer isso não, porque Deus na oração vai me dar a resposta, vai me dar a direção e Ele vai trazer o milagre. Mas à medida em que eu oro, à medida que eu vou, trabalhando isso, eu vou melhorando. E isso dentro da psicanálise chama-se catarse, ou seja, quando eu falo com Deus, você não vai ver Deus nunca na oração dizendo assim, não, só um instantinho, deixa eu falar. Não. Deus está te ouvindo, e você vai desabafando, e você vai colocando para fora, e você vai colocando para Deus. Isso é um processo dentro da psicologia, principalmente dentro da psicanálise, muito importante. Por quê? Porque você consegue verbalizar os seus problemas, as suas dores, sem ser interrompido, por exemplo. Sem ter alguém dizendo, não, agora deixa eu falar. Não, você vai falando, e esse processo aí da linguagem,
dessa conversa, você vai compreendendo algumas situações, você vai começar a ter entendimento de algumas coisas que você não tinha antes e que vai passar a ter agora. Muito bem? Quarto, vamos lá, estou falando do aspecto psicológico. Daqui a pouco eu vou entrar na palavra. Nós tratamos, gente, um outro benefício da oração sobre a nossa vida emocional e no aspecto psicológico é que nós tratamos as nossas impulsividades pela oração. Que isso, apóstolo, né? Você tem as suas funções corporais afetadas pela vida de oração. É mesmo, é? Então, nosso cérebro, quando ele começa a receber o impacto da oração, ele vai deixar você uma pessoa mais reflexiva, mais pensativa. Então nós vamos ter, sabe, uma relação direta com as nossas atividades reduzidas. O que é isso? Isso significa que você, quanto mais orar, menos você vai ser uma pessoa impulsiva. Eu faço mesmo o que dá na cabeça, eu faço e acontece, depois eu vejo como é que fica. Quando você começa a orar mais, olha que coisa preciosa, o seu cérebro diz, olha, não é por aí não. Não é dessa maneira. Pensa mais um pouco, caminha a segunda milha, olha, vai mais devagar, não é esse o caminho, não é dessa forma. E por que eu estou falando isso? A maioria das pessoas, para não dizer 99% das pessoas que estão presas pelas drogas ou por qualquer outro desejo, vício, por exemplo, elas têm essa impulsividade muito grande. Uma pessoa que está aprisionada pelo consumismo, qual é o impulso dela? Para compra. Uma pessoa que está aprisionada pela droga, qual é o impulso dela? É o consumo da droga. Então, foi feito por um instituto chamado Lagoon Medical Center, uma pesquisa com alcoólatras. Olha, vai só escutando o que eu vou lhe falar. E eles foram colocados num scanner, né, de ressonância magnética. Fizeram, então, um escaneamento desses homens, do cérebro desses homens, desses alcoólatras. E ao mesmo tempo, né, que eles viam imagens relacionadas à bebida, o comportamento cerebral ficava agitado. À medida em que eles começavam a orar, e olha que coisa tremenda, começavam a orar, essa agitação cerebral começava a diminuir. Então o desejo, o impulso deles era visivelmente reduzido. Então o que a oração faz? A oração ela vai, sufocando a nossa impulsividade. E de fato, toda pessoa que quando chega aqui na igreja é aprisionada por exemplo, bebida alcoólica ou por drogas, eu digo para ela o seguinte, olha, não sai, se você quiser sair dessa situação sem um acompanhamento aí terapêutico, você só vai sair com muito jejum e oração. Você não sai dessa situação se você não administrar a impulsividade. Você vai ver a pessoa dizendo assim, eu estava bem 10 dias, eu estava bem 20 dias, eu caí, tive uma queda. Por quê? Porque justamente por causa disso, né? Então, quando eles faziam o escaneamento do cérebro do alcoólatra, por exemplo, e diante das imagens de bebida, o cérebro começava a ficar agitado. Eram só as pulsões, né? A impulsividade ali agitando. À medida em que eles, olha só, começavam a orar, essa impulsividade elas iam diminuindo, elas iam reduzindo. Então, veja o valor da oração, né? Dentro dessa capacidade de administrar a nossa impulsividade. E de fato, você vai ver homens que começaram a sua vida cristã, aí como o apóstolo Paulo, matando pessoas, dizimando vidas. E foi pela oração que Paulo se permitiu adoecer, por exemplo, emocionalmente por causa da culpa. E você vai ver um homem que tinha a autoridade de matar, lá na frente, quase que sempre controlando, se administrando diante de tantas afrontas que ele passou. Por quê? Porque o apóstolo Paulo desenvolveu uma vida de oração. Um outro aspecto psicológico dentro do benefício da oração para a nossa saúde emocional. A oração ela tem o poder de estabilizar as nossas emoções e também é uma fonte de equilíbrio. É uma fonte de equilíbrio. Então as emoções, elas podem ser estabilizadas? Podem. Elas podem ser estabilizadas. Como? Nos momentos de oração. Então, quando eu oro, por exemplo, quando eu estou com medo, à medida que eu oro, eu vou estabilizando esse medo. Eu estou com raiva, à medida que eu oro, eu vou estabilizando essa raiva. É justamente aí, a pessoa vai ficando menos ansiosa. Por quê? Porque, lembra, falei para vocês do sistema límbico, falei dos lóbulos
temporais, frontais. Muito bem. O córtex, né, o nosso córtex pré-frontal, ele é afetado. E essa região, esse córtex, o córtex pré-frontal, ele é responsável pela tomada de decisões. Que é isso? Vou fazer, vou acontecer, vou isso, vou aquilo. Quando você ora, a oração vai lá no seu córtex pré-frontal e vai dizer assim, calma. Não é dessa maneira, não é dessa forma, não é desse jeito. Espera. É o bênção da oração. Então, ao colocarmos a nossa confiança no Senhor pela oração, nós vamos deixar muito claro o seguinte, olha, Deus está no controle. Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar nervosa, não adianta ficar aí exasperado, não adianta querer ficar procurando solução. O seu cérebro começa a dizer assim, espera porque Deus vai agir. Não toma a dianteira, deixa Ele tomar a dianteira. Sexto e último, e depois eu vou entrar dentro da palavra, porque é pensamento, palavra e ação. A oração promove o relaxamento. Amados, eu fiquei impressionado quando na pesquisa descobri isso. Um mundo. Não é que eu fiquei impressionado porque eu descobri que a oração é remédio para insônia, nada disso, mas o mundo está chegando a essa conclusão. Dentro da pesquisa que eu fiz, um médico chamado Herbert Benson, ele disse o seguinte, que 20 minutos antes de dormir, se você começar a orar, você vai ter um relaxamento e uma noite de sono maravilhosa. Por quê? Porque quando você, antes de dormir, começa a orar, você vai fazer com que o seu sistema nervoso autônomo mude para o estado dominante parasimpático. O que é isso, apóstolo? Traduz em miúdo aí. Bom, eu vou traduzir. Para você ter uma noite boa de sono, é importantíssimo. Lembra que quando eu falei do sono, nós temos 4 vigílias de sono. O último sono é o sono REM. Pois é, essa primeira vigília de sono, aí para entender é o seguinte, essa primeira fase do sono, ela depende disso, ou seja, que o cérebro que está batendo forte, comece a diminuir. Você vai deitar na cama com a cabeça agitada, você não dorme. Então, ele tem que mudar o sistema, né? É essa mudança do estado dominante, ou seja, a pressão ali do dia a dia. À medida que eu oro, o cérebro começa a mudar do dominante para o simpático. O que é isso? Ele começa... É como se você viesse com o carro em quinta, quarta, terceira, segunda e primeira. É essa a ilustração que eu tenho para você. Ou seja, você começa a frear o seu cérebro. E com isso, consequentemente, você começa a preparar todo o seu corpo para uma noite de sono. Você já viu que tem gente assim, eu deito na cama e não consigo dormir. Ninguém vai conseguir, porque o sistema nervoso está ali agitado. Aí eu tenho que tomar um remedinho, um Rivotril, isso e aquilo, sei lá o que for, para dormir, meu apóstolo. Essa é a maneira que você tem para dormir, por quê? Porque é a maneira que você encontrou de puxar o freio de mão. A oração é a maneira da redução da velocidade do carro de modo mais normal, né? Você vai, quem tem carro está entendendo a linguagem que eu estou falando. Você vai reduzindo as marchas e na redução das marchas você vai ter a desaceleração. À medida que você toma um remédio para dormir, e eu digo, só tome remédio se for uma indicação médica, só tome remédio se for indicação médica, ok? Muito bem. Se não for, não tome. Não vale a pena, é perigoso, pode comprometer mais ainda a sua saúde. Então, mas o remédio nada mais é do que ele vai estancar, ele vai trazer o sono. A oração, ela vai te ajudar, Então é muito importante que o seu cérebro tenha isso, né? Ou seja, ele vai levar o comando para os músculos vão relaxar. No que você vai relaxar na sua musculatura, você vai ter esse processo de sono. E, gente, o relaxamento muscular é importante para o sono. Você vai dormir tenso? Não consegue. Então, vamos entender isso aí. E agora eu queria partir para a parte final da nossa live, que é justamente a oração, o segredo da nossa vitória. O que a gente aprende sobre a oração? E aí eu separei alguns versículos que estão aqui para entender. A neurociência, a psicologia tem chegado à conclusão dos benefícios da oração, mas eles ainda não têm todos os benefícios que estão aqui.
E aí eu pensei em alguns. A primeira coisa que nós percebemos de benefício da oração, o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, as vossas orações sejam conhecidas diante de Deus pela súplica, pela oração e a súplica com ações de graça. E aí, olha, o que a neurociência levou anos para descobrir, Paulo coloca para nós há quase 2000 anos assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações em Cristo Jesus. É precioso, ela não é a paz com Deus, porque a paz com Deus tem que nascer primeiro. Enquanto uma pessoa não aceita Jesus Cristo, ela está num litígio com Deus, ela está irreconciliável com Deus. Então, quando eu aceito a Jesus, eu passo a ter paz com Deus. Quando eu passo a ter paz com Deus, eu passo a orar. Então, esse é o primeiro benefício de um crente vencedor, é que ele passa a ter vitória sobre a ansiedade, para uma paz que excede todo entendimento. A neurociência, a psicologia só vão conseguir entender a paz que limita no entendimento, que limita no conhecimento, daquilo que os processos de estudo, de escaneamento, enfim, de todos os meios que eles tiverem como humanos para alcançar, né, os resultados, eles vão ter. Paulo diz: não, se você orar, você vai ter uma paz que psicólogo nenhum vai compreender, que neurocientista nenhum vai compreender. Por quê? Porque essa paz excede o entendimento. Essa paz, porque eles estão maravilhados com os efeitos da oração sobre as nossas vidas. Olha, a oração atua nos hormônios da felicidade, a oração atua na insônia, a oração atua no teu sistema de impulsividade. Pois é, eles estão maravilhados com isso. Imagina no dia que eles descobrirem que a oração nos leva para uma paz que excede o entendimento, ou seja, uma paz que nós não conseguimos compreender, uma paz que a neurociência, a psicologia e qualquer outra ciência, o saber humano, não vai conseguir delimitar. Por quê? Porque essa paz ultrapassa a capacidade humana, é a paz que excede todo entendimento, e o apóstolo Paulo diz: é essa paz que vai guardar. É por isso que quem ora, a pessoa diz assim: eu não entendo fulano, o mundo está desabando na cabeça dele, e olha como é que ele está. Eu não entendo a fulana, o mundo está caindo na cabeça dela e ela está aí, ó. Não, porque ele ora. E quem ora vai ter a paz que excede todo entendimento. O segundo benefício da palavra, eu trouxe benefício da neurociência, eu trouxe benefício da psicologia, e tem muitos outros, mas eu tive que... Não, isso é uma live, não é uma história de vida. Muito bem, o segundo benefício que para mim é precioso também, gente, é o benefício do consolo. Isso mesmo, consolo da parte de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que também tiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Onde é que o consolo de Deus acontece na minha vida? Pela oração. À medida em que nós oramos, à medida em que nós falamos com Deus, nós sentimos o cuidado de Deus. Aí a psicologia diz o seguinte: olha, nós escaneamos o cérebro humano, percebemos lá nos alcoólatras anônimos que à medida que eles viam imagens de bebidas alcoólicas, o cérebro ficava agitado, mas à medida que eles oravam, eles iam diminuindo a agitação, ou seja, segurando, né, essa postura de ficar agitado. Tudo bem. A mesma coisa, quando você ora, você sente o consolo de Deus. Você sente dizendo: meu filho, eu estou no controle, minha filha, eu estou na situação. Por isso que Jesus, quando chegava diante das situações lá, ele não dizia: e agora, como é que vai ser? Ele disse: crê somente. Você entra com a fé que eu entro com o milagre. E isso está valendo para você hoje. Ele está hoje te consolando, dizendo: olha, essa luta aí, eu estou no controle. Sabe, uma das maravilhas que eu aprendo quando eu olho o meu Jesus é quando ele diz assim: não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus saiba. Só que a Bíblia não fala que é apenas um fio de cabelo. A Bíblia diz que ele contou todos os fios de cabelo da nossa cabeça e numerou. Já imaginou? Deus se deu o trabalho de numerar todos os fios. Tudo bem que na minha cabeça são poucos fios, mas imagine.
Ele numerou. Então, quando eu passo o pente e quando eu olho ali, eu não sei se foi o 20.303 ou 10.209, mas Deus disse, olha, caiu da tua cabeça o 10.202. E Deus disse assim, se eu tenho cuidado de numerar os fios da tua cabeça, eu não vou ter cuidado de cuidar de você? Isso é o consolo de Deus. Eu não sei se você está assistindo essa live, está aí agitado, como é que vai ser, como é que não vai, esse negócio de corona. Eu estava na live agora com os pastores, né, e a gente nós lamentamos a morte de 50 mil pessoas, mas eu vou lhe dizer uma coisa com muito carinho aqui, ninguém vai chegar no céu e pegar Deus de surpresa. Eu não acredito que ninguém que morreu, esses 50 mil que vieram a falecer, os que vão para o céu, enfim, vão chegar lá e dizer, ué, você aqui, fulano? Mas que isso? Eu tinha mais 30 anos para você, 40 anos, como é que pode isso? Senhor, infelizmente eu morri. Gente, não funciona assim. Não funciona dessa maneira. Jó vai dizer assim, o Senhor tem escrito todos os dias da minha vida nas suas mãos. E isso ficou muito forte para mim, muito forte. Quando semana passada eu vi uma reportagem de um senhor, 101 anos, gente. Eu disse mesmo, 101 anos, com câncer no pulmão. Esse homem teve Covid-19. Esse homem saiu do hospital. Ele não saiu curado do câncer, mas saiu curado da Covid. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, você que está me ouvindo aí. Que sentido faz na tua cabeça um homem com 100... Imagina quem está num bar, né, conversando, e eu digo, ó, o negócio é o seguinte, estou vendo notícia, olha, fulano deu entrada no hospital com 101 anos e um câncer no pulmão, está Covid. E eu chego para você, sou capaz de apostar R$1.000 que esse camarada vai sair do hospital curado. Você ia rir de mim? Você ia apostar comigo? Você dizer, eu também, apóstolo, eu creio que ele vai sair. Você ia dizer, que isso? O homem já está morto, já está com 101 anos, câncer no pulmão, pois é. Então, note, ele tem escrito todos os dias. O Senhor tem escrito os nossos dias. Sabe o que isso quer dizer? Ele quer dizer o seguinte, confie em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Eu aprendi uma frase, e sempre quando eu estou nessas crises com Deus, eu volto essa frase para mim mesmo. Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. Deus é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. Então eu recebo o consolo de Deus, eu estou no controle. A situação ainda não terminou. E aí eu me reporto a Abacuque. Quando Abacuque vai fazer a sua oração dizendo assim, olha, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na oliveira, e ainda que não haja ovelhas na malhada, e ainda não hajam vacas nos currais, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. O que Abacuque está dizendo para você e para mim no capítulo 3? Ele está dizendo o seguinte, olha, é justamente isso, eu fiz da oração a motivação da minha vida, porque eu sei que ainda não aconteça isso, ainda não aconteça. Deus continua sendo Deus. Terceiro benefício da oração que a palavra nos ensina. Vamos lá. A palavra nos ensina que a oração nos ajuda a tomarmos boas decisões. Isso é muito precioso, gente. Tiago capítulo 1, versículo 5 diz assim, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, ou seja, ore, peça a Deus, ore, que todos dá liberalmente, não lancem rosto liardada. Então, olha que coisa preciosa. Está precisando de sabedoria? Estou. Então, ore. Senhor, eu tenho que tomar uma decisão, me dá sabedoria. Senhor, eu tenho que fazer uma escolha, me dá sabedoria. Nós temos a ideia, e é engraçado isso, não, eu quero que o Senhor escolha por mim. Deus não vai escolher por você. Deus vai te dar sabedoria para você tomar a decisão certa. Escute aqui, uma coisa que nós temos que aprender é que Deus não nos trata como crianças. Deus quer que você seja um homem maduro, uma mulher madura, um homem consciente, uma mulher consciente. Do quê? De que você, por ele, vai receber a sabedoria para tomar decisões. Então tem situações na nossa vida que Deus vai dizer, faz isso, faz aquilo. Mas tem situações que Deus diz, você tem que decidir. Você tem que dar provas que amadureceu. Então, eu creio que a oração serve para que você seja orientado a tomar boas decisões. Quarto, a oração ajuda a evitar e a vencer tentações. Você está passando uma tentação? Pois bem, a oração ela evita, e se você estiver passando pela tentação, ela ajuda a vencer. Lá em Lucas, capítulo 22, 40, diz assim, quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Então a oração previne tentação.
Vai orando, Senhor, me livra da tentação, Senhor, me guarda da tentação. E se você entrar na tentação, a oração vai ajudar você a vencer a tentação. Muito bem. Quinto benefício da oração que a neurociência ainda não identificou, que a psicologia não identificou, mas que está na Bíblia, que para mim é um benefício maravilhoso. A oração traz o perdão de pecados. Lá em 2 Crônicas, capítulo 7, 14, assim: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, converter os seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados. Então a oração traz perdão de pecados. Pecou, ora. E na oração o Senhor vai gerar o perdão de pecados. E isso a neurociência ainda não descobriu. E isso a psicologia não está nem tateando, mas nós temos a certeza que quando nós oramos, nós recebemos perdão de pecado. O que é isso? Quando eu oro, Deus remove culpa. Quando eu oro, Deus remove acusação. Quando eu oro, Deus diz: está pago, está consumado, está zerado. E, gente, isso a neurociência não vai conseguir nunca, nunca. Isso a psicologia não vai fechar nunca, porque isso é um benefício exclusivo para aquele que conhece a palavra de Deus, para aquele que conhece a Bíblia. Então, os famosos neurocientistas, psicólogos, eles não vão chegar a essa conclusão se eles não tiverem uma vida com Deus, se eles não tiverem uma experiência com Deus. Sexto benefício, já estou terminando. Uma maneira de ajudar os outros a ver os milagres acontecerem. Quem ora, aciona a vida espiritual de outras pessoas. Então tem gente que está me assistindo e vai dizer assim: apóstolo, eu passei 20 anos orando pela conversão do meu marido. Eu me lembro, eu fui membro da primeira igreja Batista Cordovil, e lá tinha um homem que ele era compositor de escola de samba. E eu me lembro todas as vezes que eu ia naquele famoso culto de oração na quarta-feira, a esposa dele chamava-se Ciomar. E ela sempre no culto dizia: olha, eu quero essa conversão no meu marido. Eu peço a conversão. Aquela mulher orou para mais de 20 anos. 20 anos, irmãos. E preciosidade, aquele homem um dia se converteu e se tornou um pregador do evangelho, se tornou pastor. Ele já está na glória, tá bom? Mas o que eu vejo naquela lição ali é que a oração, ela é uma maneira de ajudar os outros a verem o milagre, a ver milagres e principalmente a terem um encontro com Jesus Cristo. Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai um pelos outros, para que sareis. Olha aí. Então, quando eu oro pela tua vida, eu só vou ver o milagre na tua vida. Quando você ora pela minha vida, você vai ver o milagre na minha vida. Orai um pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Que palavra abençoada, gente. E isso a neurociência não conseguiu identificar. E isso a psicologia não conseguiu. Por mais preciosa, por mais que eu ame a psicologia, eu amo a psicologia, mas ela não consegue identificar esse benefício, porque esse benefício foi reservado para você e para mim. Esse benefício é espiritual. Deus está dizendo o seguinte: olha, quem ora vai ter o poder de virar chave de milagre na vida das pessoas. Quem ora vai ter uma unção para ver cura, libertação, transformação na vida das pessoas. Vai ver a transformação, a cura, a libertação na vida do filho, da filha, do pai, da mãe, do esposo, da esposa. Isso é uma chave preciosa e não tem jeito. É muito preciosa para que a neurociência afirme, para que a psicologia afirme. Mas vamos lá, vamos caminhar. Um outro aspecto, né? A alegria que nós temos também quando eu olho para a palavra do Senhor e vejo o sétimo benefício. E qual é o sétimo benefício? É a alegria que nós temos no coração quando a oração é respondida. Isso para mim é precioso demais. E você também, quem está aí acompanhando sabe o que eu estou falando. Como o nosso coração fica cheio de alegria, né? Quando Deus responde uma oração da gente. A gente explode. Apóstolo, mas eu tenho fé que Ele vai responder. Eu também tenho fé. Mas eu vou ser sincero a vocês. Eu tenho fé, eu oro, mas quando a resposta da minha oração chega, eu faço festa. Não sei vocês, mas eu faço. Mas por quê? Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, versículo 3, diz assim: e o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a súplica que fizeste perante a mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Que coisa preciosa, né? Salomão havia pedido a Deus, fez um pedido: Senhor,
que essa casa seja tua, que ela seja santificada ao Senhor, que essa casa seja para o teu nome. E nós não vamos do templo. Deus um dia se revela a Salomão e diz: Salomão, deixa eu lhe dizer algo. Fala, Senhor, eu ouvi a tua oração. Eu quero lhe dizer que isso também a neurociência não consegue registrar. A alegria que nós temos pela oração respondida. A neurociência diz que quando nós oramos, o nosso cérebro, o nosso sistema límbico, os nossos lóbulos frontais, temporais, todo o nosso sistema cerebral, ele é alterado. Mas a neurociência não consegue aferir o nível de alegria que é quando Deus responde a nossa oração. Quando Deus responde ao nosso milagre. Agora, gente, vamos finalizar, deixa eu ver que elas têm. E Pai amado, deixa eu acelerar aí, não desliga não. Como é que a gente vai encarar a oração? Como é que nós vamos viver uma vida de oração? Como é que a gente desenvolve isso, apóstolo? Tudo bem, lá no capítulo 6 de Mateus, depois você dá uma lidinha, Mateus capítulo 6, dos 5 ao 7. Jesus Cristo dá uma orientação muito preciosa sobre a oração. A primeira coisa que ele vai dizer para nós é que a oração não pode ser obrigação. Oração é necessidade. Toda vez que você olhar a oração como uma obrigação, você vai ter dificuldade para orar. Você vai ter dificuldade. A oração vai ficar um peso para você. Por isso que no versículo 5 do capítulo 6 de Mateus, Jesus diz assim: e quando orardes, olha que coisa preciosa. Isso é quando você orar. Por quê? Porque, gente, a oração, ela não pode ser e não tem que ser para a tua vida um fardo, nem para mim, não pode ser uma obrigação. Eu tenho a obrigação de orar. Seria mais ou menos o seguinte: meu filho tem a obrigação de conversar comigo, o Davi tem a obrigação. Não, ele tem que sentir prazer de conversar comigo e eu tenho que sentir prazer de conversar com ele, gente. Então ele diz: quando orardes, oração não é calendário fixo. Às vezes as pessoas dizem assim: eu quero ter uma vida igual de Daniel, que 3 vezes orava voltado para Jerusalém, abrir a janela. Deixa eu colocar algo aqui para você, só para você entender. O que a Bíblia fala que Daniel orava era 3 vezes voltado para Jerusalém, mas ela não diz que ele orava só 3 vezes por dia. E tem gente que faz isso uma regra: eu oro igual Daniel. Quem disse que Daniel só orava 3 vezes por dia? Quem disse que Daniel tinha isso? A oração é conversar com Deus, então eu não tenho um calendário fixo, eu não tenho uma coisa obrigatória. A oração é fruto da necessidade do coração. Então por que eu oro a Deus? Porque eu tenho necessidade de falar com Ele. E eu tenho necessidade de falar com Ele de manhã, à tarde, à noite, dirigindo, andando. E é isso que Jesus disse: quando orares. Jesus não falou assim: olha, tem que orar. Ele falou quando. Ele não falou tem que orar. Ele disse quando. Então a oração que é obrigatória, ela se torna automática. E aquilo que é automático vira reza. E aí isso não vai produzir nenhum efeito no seu cérebro. Pode ter certeza disso. Ele vai trabalhar pelo pensamento automático. Então é importante que você entenda que a oração não é obrigação, mas é necessidade. E Jesus, não fique escandalizado comigo não, tá bom? Mas Jesus nunca obrigou ninguém a orar. E não vai ser agora que ele vai obrigar. Então essa é a primeira coisa. Segundo, a oração não é posição, a oração é disponibilidade. Por quê? Jesus vai dizer que eles oravam, os judeus oravam em pé nas sinagogas. Por que eles oravam em pé na sinagoga? Para serem vistos. Olha lá, o fulano está orando. Olha lá. Então, oração para muitos, gente, é a ideia de posição. Então, de pé, sentado, ajoelhado, da forma que você quiser, deitado. O importante é que você entenda isso, que oração não é posição, é disponibilidade. Você se sente bem orando de pé? Amém. Você se sente bem orando ajoelhado? Amém. Sentado? Amém. Isso é disponibilidade, não é posição. Por quê? Quando eu me preocupo mais com a posição do que com a disponibilidade, eu estou preocupado mais com o exterior do que com o interior. A minha disposição tem que ser interior. Tem que ser interior, gente. Então, a oração, ela não precisa estar presa, né, a nenhuma performance coreográfica. Então, tem gente que, se isso veio de dentro para fora, amém. Eu não estou aqui julgando ninguém. Agora, se essa oração ela é performática, porque você quer receber elogio, nossa, você viu como é que a fulana ora? Você viu como é que o fulano ora? Você viu como é que aquele pastor... Aí, gente, perdeu o sentido da oração. Perdeu totalmente o sentido. A oração, ela não é posição, ela é disponibilidade. É quando o teu coração se abre para Deus. Terceiro,
Oração não é repetição, mas é objetividade. Gente, a turma confunde objetividade com quantidade. Tem gente que ora, a pessoa fica repetindo. Você quer ver uma coisa? Eu às vezes fico preocupado quando a gente pede oração para o irmão que está doente. E aí, Senhor, abençoa fulano que está com Covid. Pai, ele está internado no hospital Raul Gazola, a linha Cari, no leito 2, na enfermaria 13. Gente, eu tenho medo de Deus errar. Você ora lá pela Maria, mas você não disse que ela estava no Raul Gazola, ela estava no Souza Aguiar. Lá vai Deus e cura Maria lá do Souza Aguiar. Olha que tragédia. Não dá, né, pessoal? Então oração não é repetição. Jesus disse, e orando não useis de vãs repetição como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Você quer me matar, é quando é reunião em público. Aquele irmão quer mostrar que ele tem uma intimidade com Deus, e aí ele ora, e lá vai o culto embora, e ora. Parece que só está ele e Deus ali. Então vamos aprender uma coisa, e assim eu quero compartilhar isso com você. Não fique fixado nessa ideia de que você tem que falar, orar com Deus 2 horas, 3 horas. Se você entende que falar com Deus vai ser 5, 10, 20 minutos, meia hora, amém. E isso naturalmente vai aumentando. Não, eu vou botar aqui o cronômetro, vou cronometrar meu tempo de oração. Aí você começa, daqui a pouco, 20 minutos você está, não, Senhor, mais uma vez eu volto a orar pelo prefeito da minha cidade. E, Senhor, eu não peço apenas pelo prefeito, eu peço pelos vereadores. Aí dá a lista de nomes dos vereadores. Poxa, gente. Então, cuidado, a oração não é repetição, né? Então, tem gente que entende que o que é mais importante é a sua posição. E Jesus entendia que o que era mais importante é a forma. E aí a forma que você vai orar é individual. Você não tem que copiar ninguém. Não, mas fulano ora 4 horas por dia. Beltrana ora 3 horas. Eu quero chegar nesse nível, apóstolo. Muito bem. Se você vai orar 3 horas por dia com objetividade, beleza. Agora, se você vai orar 3 horas por dia, peneirar a tua oração, tem 20 minutos de objetividade. 2 horas e 40 minutos é de subjetividade. Então, eu confesso a você que não faz muito sentido isso. Então, ser objetivo na sua oração é muito precioso. É mais ou menos o seguinte, né? Todo pai conhece o filho que tem. Então, se, por exemplo, meu filho Davi chega, papai, eu estou querendo isso. Eu vou dizer para ele sim ou não. Mas ele diz, a pessoa sabe, né, pai, a vida é assim mesmo, tem muita coisa, né, pai, que eu não entendo, mas que o senhor entende. Eu queria agora compreender isso um pouco melhor. E aí, o que o senhor acha? Pessoal, gente, que isso? Então, quem tem intimidade vai ao ponto. Escuta, eu não chego para minha esposa perguntando para ela assim, será que eu posso, por necessidade física, emocional, lhe dar um beijo? É assim que funciona os casados que estão aí me ouvindo? Você faz rodeio para beijar a sua esposa ou o seu esposo? Não. Você tem intimidade suficiente para entrar ali. E eu entendo que a oração revela o nosso nível de intimidade. Então você fica dando rodeio. Tem gente que ora, eu acho engraçado, está ele e Deus no quarto sozinho. Ele diz, Senhor, aqui estamos, diante da tua presença. Estamos quem? Só você e Deus? Como é que é isso? E tem gente que ainda gosta de gastar mesmo o português com Deus. Senhor, eu estou genuflexo diante da tua presença. Só para ajudar aí, genuflexo é curvado. Então, se eu estou genuflexo diante da tua presença, tem uns que fazem isso na igreja. Eu me lembro que uma vez eu fui pregar num lugar e aí pediram a irmã para orar e disse, Senhor, aqui estamos nós, genuflexos diante da tua presença. Eu sabia o que era genuflexo, porque lá na igreja de Cordovil, quando tinha casamento, e algumas vezes eu pude ajudar, o pastor dizia assim, Alexandre, pega lá para o irmão o genuflexório. O que era o genuflexório? Era um instrumento de madeira, onde o casal se ajoelhava diante do pastor. Então o nome daquilo é genuflexório. Então eu sabia que genuflexo era se curvar. Mas eu fiquei pensando naquela igreja que eu fui pregar, quantos ali sabiam o significado da palavra genuflexo? Quantos sabiam? Aliás, isso eu já compartilhei exaustivamente aqui na igreja. O povo de Deus aprende a falar difícil, mas não sabe o significado. Eu me lembro que tinha um hino do cantor cristão, já compartilhei isso,
tantas vezes com a galera que eu gostava de cantar porque ele vibrava, né? E ele vai falar, se das vidas vagas procelosas são, se com desal... E como eu vibrava com aquilo, e eu olhava para o lado e pensava, se das vidas vagas procelosas são... Um dia eu caí na besteira de virar para um diácono, e aí eu virei para o diácono e disse assim, irmão, por favor, o que é isso? Se das vidas vagas procelosas são. Ele olhou para mim e disse, meu irmão, eu canto essa música há vários anos, mas eu confesso que eu nunca parei para pensar no que é, olha só, se das vidas vagas procelosas são. E no meu tempo, gente, não tinha Google. Hoje no celular você vai lá no Google e resolve a parada, né? Então você já foi pesquisar aí no Google o que é genoflexo, e agora se das vidas vagas procelosas são, hein? E aí eu fui pesquisar, e naquele tempo tinha que ir no dicionário. E o dicionário dizia se das vidas vagas procelosas são, vagas são ondas. Seria mais ou menos assim, se na tua vida as ondas, né, as vagas, as ondas, procelosas, vem de procela, de agitado. Então, seria mais ou menos assim, se na tua vida as ondas estão agitadas, se as situações estão batendo, se com desalento, com tristeza julga tudo em vão. Aí eu disse, puxa vida, a igreja canta e não sabe. A mesma coisa, é aquela turma que quer orar difícil, quer colocar palavra, que a gente fica assim, meu Deus, não sabe se dizer. Eu vou dizer amém por educação, amém, Senhor, amém. Mas tem a ver com objetividade. Então não fique. E para finalizar, gente, oração não é imposição, oração é confiabilidade. Olha que coisa preciosa, Jesus vai dizer no versículo 8, não vos assemelhei, pois, a eles, porque Deus, o nosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe o peçais. Ou seja, oração não é para você mudar a vontade de Deus. Nunca foi. Deus sabe da tua necessidade antes que você peça. Então, apóstolo, então para que serve a oração? Para que você submeta a Ele a tua vontade. Ora, se Deus sabe o que eu preciso antes de pedir, se Ele me disser não, é porque o não é a melhor coisa para mim. Se Ele me disser sim, é porque é o melhor para mim. Então, por que eu oro? Para que eu submeta a minha vontade a Ele, e não para que eu submeta a vontade dEle a minha. Onde as pessoas pecam na sua vida de oração, e isso não tem jeito, a neurociência não vai acertar, a psicologia não vai acertar, é justamente que a gente quer orar para encaixar Deus dentro da nossa vontade. Não, você não ora para encaixar Deus dentro da tua vontade, você ora para que a tua vontade seja encaixada dentro da vontade dele. Olha que coisa preciosa, o nosso Pai sabe que tendes necessidade, o papai sabe, pedindo ou não pedindo, o papai sabe. Então por que eu oro? Para que eu diga assim, Senhor, que a tua vontade seja feita, assim na terra como no céu. Senhor, para que eu me submeta à tua vontade, para que eu confie no que o Senhor está fazendo, para que eu confie no que o Senhor está fazendo. Então, a oração não é imposição. Eu, quando oro, não tenho que impor Deus. O Senhor vai ter que fazer. Não. Oração é confiabilidade. Senhor, eu sei que o que o Senhor está fazendo é melhor para mim. Eu confio no Senhor. Eu estou aqui orando para dizer que eu confio no Senhor. Eu estou aqui orando para dizer que o Senhor é bom, sabe o que faz e sempre tem razão. Amém? Espero ter ajudado vocês aí a crescer um pouquinho. Não precisa escrever, está tudo lá. Depois você vai lá, avalie os benefícios da oração para a sua vida, pelo que a neurociência já descobriu, os benefícios da oração, aquilo que a psicologia já descobriu, e os benefícios da oração que a palavra nos ensina. Tá bom? Então, gente, perguntas? Hoje, mais uma vez, eu não sei se vocês já falei, olha quem está aqui comigo, ó. Olha aí. Avisar o Caio e o Alexandre que fazem meu café de sábado, que eu agora já tenho meu príncipe fazendo café, viu? Fez um café para mim e diga passagem. Caio e Alexandre, vocês ficaram para trás. O café está maravilhoso que meu filho fez, viu? E para mim, isso eu quero que você entenda. Gente, vamos lá. Alguma pergunta? Aproveita aí que a hora é essa. Aliás, já até passou da hora, termino 22h50, são 22h50, são 23h12. A Eliane Mota está dizendo aqui, agora é moda, eu determino, eu mando, é verdade. Infelizmente é verdade. Oração não é para isso. Então vamos lá, gente. Mais alguma pergunta? Amém, amém. Alguma dúvida? O Ailton pensando dizendo aqui que o Davi é o melhor, com certeza, melhor mesmo, um Masterchef. Nunca tomei um café igual esse que o Davi faz para mim. Pessoal, e aí, alguma dúvida?
Elimar, quis. Amém, ajudou bastante, ri bastante, foi maravilhoso. Gostaram, né, do Genoflex? Nós vamos usar isso aí nos cultos. É bonito, impacta, só fica maravilhado. Né? Mais alguma pergunta, gente? A Alessandra botando aqui, que lindo. Obrigado, Alessandra. Realmente, Davi é um presente de Deus. Todos três, né? Ontem eu pregava sobre isso. Cada filho é um universo. Aliás, se relacionar com filhos é uma arte, viu? Muito. O Neto está colocando aqui, fala da vizinha. Benção. Cada filho que eu tenho é um universo. Aqui, Gabriela está colocando, ajudou muito. Benção, obrigado, Gabriela. Davi ajudando o pai na obra. É verdade, Alessandro. Ele vai começar por baixo, né? Ele vai estar atrás vai conseguir exatamente o xará dele da Bíblia, de trás das malhadas, né? Davi lá cuidava das ovelhas do pai dele, Jessé. Davi está cuidando do meu paladar aqui, fazendo esse café abençoado. É verdade, Alessandro. Gente, alguma pergunta? O problema é que além de orar, quer ensinar como Deus vai fazer. E aí não tem como, né? Fica em paz. É verdade, Hilton. Muitas pessoas, infelizmente, elas querem usar a oração para que Deus cumpra a vontade delas. Deus abençoe Davi. A Cristiano está aqui falando. Obrigado, Cristiano. Obrigado pelo carinho. Elizabeth, tem pessoas que dizem que só oram em pensamento. Gente, não é errado você orar em pensamento de maneira nenhuma. Mas quanto mais você fala, quanto mais você conversa com Deus, você melhora, né, a sua relação com Ele. Porque o cérebro já entende que a nossa oração é uma conversa com Deus. Então você imagina você conversando com uma pessoa só em pensamento. Não é possível. Então o ideal é que você fale mesmo. O benefício para a psicologia, o benefício para a neurociência é que quando você fala, o seu cérebro entende que é uma conversa com uma pessoa. Por isso que esse é o benefício, tá? Mas não é pecado você orar em pensamento. Não é pecado mesmo. Ó, Cristiano, Paulo, um grande abraço na família, apóstolo. Obrigado, Cristiano. Deus abençoe vocês também. Apóstolo colocando aqui amém, amém. Sônia Marques, Deus continue abençoando sua vida e família. Obrigado, irmã Sônia. Muito bom, apóstolo. Débora está colocando aqui, obrigado. Alguma pergunta, gente? Bênção demais, meu apóstolo. Colocando aqui a Adriele. Obrigado, Adriele. Deus abençoe. Alguma dúvida, gente? Senão eu vou terminar hoje, hein? Ok? E aí, quarta-feira, nós temos mais um encontro. E aí, sexta-feira, vocês escolhem um tema. Hein? Esse tema foi complicado porque é interessante que tanto a neurociência quanto a psicologia estão se despertando para isso agora, ok? Vamos ver aqui, Mônica, apóstolo, nosso Deus não precisa de validação, mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia criou um grupo de estudos em espiritualidade e medicina cardiovascular. Olha aí, né? Onde o Mário Borba, diretor científico, deixa eu ver aqui que a Mônica está colocando, do projeto afirma, já não temos dúvida que a fé contribui para a saúde. É verdade. Eu acredito, Mônica, que o papel da ciência, né, vai ser muito mais consolidar a fé de um incrédulo, vamos dizer assim, né, despertar, do que propriamente nossa, né? Então, assim, tudo que a ciência descobrir, talvez ela sirva como um gatilho para acionar a fé de um cara que está dormindo espiritualmente, não tem visão. Por exemplo, quando eu comecei a ler sobre esse neurocientista, né, o Neuberg, e eu achei interessante, por quê? Porque ele não é cristão, né? Então ele tem uma linguagem espiritualizada. Aí eu li um outro camarada que falou de hipnose, catarse, ele falou de todos os benefícios que a oração tem à luz da hipnose. Fiquei olhando, lendo, já tem interessante algum comentário dele. Então, mas para nós que já temos a fé, né, já fomos despertados, a ciência só vai produzir em nós uma alegria, mas nada que ultrapasse a alegria maior de ter a certeza de que, independente da ciência, nós temos um Deus que se relaciona conosco. Né? Esses homens devem ficar maravilhados, né? Porque ouviram isso da empregada doméstica, ouviram isso do mecânico, deviam até rir, né? Achar engraçado, e agora se deparam com essa realidade mesmo. Meu mecânico está certo, puxa vida, a minha empregada estava certa quando ela falava comigo, né? Cristiano, Deus seja louvado, amém, aprendizado, filhos, Fernando está falando aqui de filhos, não é fácil. Quando a pessoa, não é fácil criá-los, mas é divertido e é bom demais. Quando a pessoa diz que Deus respondeu a seus olhos azuis, diz, será que essa é a resposta de Deus ou a vontade dele ou dela? Como o senhor reage? E depois que o resultado deu, que o senhor previa. Muito bem, Ailton, eu vou dizer uma coisa aqui. Principalmente quando a pessoa diz assim, olha, Deus me respondeu, Deus falou, Deus me revelou.
eu tenho um princípio. Quem sou eu para duvidar de uma revelação, de uma fala de Deus na vida da pessoa? Na caminhada é que a gente começa a perceber o seguinte: bom, ele falou que aquela árvore era uma mangueira, ótimo, Deus disse para ele que era uma mangueira, mas eu começo a ver um abacate pendurado, e eu vou dizer o seguinte: ele errou de árvore, não Deus. Ele achou que era uma mangueira, mas quando veio o fruto ficou claro que era um abacateiro. Então, muitas vezes a pessoa coloca Deus me disse, Deus falou, Deus revelou. Nós não temos o direito de duvidar daquilo que a pessoa identificou. Ela disse que era uma mangueira, beleza. Vamos ver. Quando der o fruto, a gente dizer, deu manga, legal. Deu abacate, opa, vamos recomeçar de novo porque tem alguma coisa errada. Então, aí eu olho muito para isso, né? As pessoas acabam, se foi a resposta de Deus ou foi a vontade dele ou dela, eu sempre reajo da mesma maneira, né? Se foi de Deus, o fruto vai se encarregar de revelar isso. Não foi de Deus. Então, isso aí foi obra pessoal, foi escolha pessoal, não tem nada a ver de direção divina. Boa noite, Renato. Deus te abençoe. Essa live foi muito instrutiva, edificante. A Valéria está colocando aqui. Muito abençoadora. O Senhor é uma benção. Obrigado, Valéria. Obrigado mesmo. Vera Soares, por favor, orar pela Carla. Amanhã ela irá fazer exames. Hoje nem aguentou ver a live. Que Deus possa estar agindo na vida dela, trazendo a cura que a Carla precisa. Vamos estar orando por ela hoje também. Aline Guilherme. Hoje cheguei atrasada, Rio Grande do Sul. Aline, fica tranquila que a live fica gravada no YouTube. Gente, divulga o canal do YouTube e depois eu vou pedir para vocês me darem uma luz. Se vocês preferem que as lives sejam produzidas pelo YouTube, eu já tenho gente suficiente para produzir a live pelo YouTube direto do celular. E a vantagem do YouTube é que eu unifico todo mundo, Instagram, Facebook. Deus, pela misericórdia, disse que aquele número limite lá do Facebook já passou dos 5 mil. Então tem gente que assiste a live e não tem como. Então depois eu quero essa luz de vocês aí. Então, Aline, vai estar lá no YouTube, Apóstolo Alexandre Macedo, você assiste a live todinha. Quando eu oro, me sinto alimentada. Marília Marques. Amém, Marília. E realmente é. Da mesma maneira que o nosso corpo precisa de alimento, a nossa alma precisa de oração. É fato isso, é verdade. Sônia está colocando, obrigado, apóstolo, sempre abençoando nossas vidas com sabedoria e conhecimento. Obrigado, Sônia. Me sinto genoflexo diante dos comentários de vocês. Lembra, genoflexo é curvado. Carlos Santana, conhecido como Henrique. Muito obrigado por todo o ensinamento, apóstolo. Deus continue te usando, te abençoando. Ele bota Henrique aqui, eu já sei que é o Henrique. João Batista, amém. Sônia, quando eu oro, me acalmo, sinto mais forças para prosseguir. Mas, Sônia, é desse jeito mesmo. A ciência, né? A neurociência chegou a essa conclusão, ou seja, que a oração, ela diminui a nossa impulsividade, ela vai gerando calma, isso aí. João Batista, crescendo sempre com Deus, com que Deus usa o seu servo. Obrigado, irmão João, obrigado mesmo. Vitimismo seria um bom tema para sexta-feira. É bom, Marília, pode ser um bom tema, a gente pode pensar nisso aí. Amém. Boa noite, meus amados irmãos e meu apóstolo. Fábio, boa noite. A live na sábado, a gente veio acompanhando no carro, eu, Davi, a família, né? E a última música assim, foi tremendo. Não aguentei de cantar no domingo de manhã, né? Que é do grupo Logos. Né? Quando diz... Aliás, não, vocês cantaram, acho que foi aquela... Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. E no domingo de manhã eu cantei... Ó Pai, eu queria tanto ver. Não vou cantar aqui não para não tomar o teu lugar, viu? Mas Fábio e a Kátia foi uma bênção, uma live maravilhosa. Perfeito, apóstolo, a resposta. Mas a pessoa tem que ser honesta com ela mesma e com Deus. E não culpar Deus. Ser responsável pela... Verdade, Alexandre. Aliás, a turma sempre fala, tem uma tendência a culpar Deus, né? Ou culpar alguém. Aí tem a ver com aquele vitimismo que a Marília colocou aqui, né? A pessoa se sentir vítima da situação e não... ter autorresponsabilidade, né? Também cheguei, vou assistir depois. Tá bom, Fábio? Deus abençoe. Cristiano Paulo está aqui, compartilhei. Obrigado, Cristiano. Vamos lá. Depois, quem puder compartilhar da live no grupo de vocês, né? Quem não tem Facebook vai poder assistir pelo grupo do WhatsApp. Rosana, mais uma live maravilhosa. Amém. Respondendo para o Carlos Santana, é o Paulinho. Ok.
Ailton, não deixa para orar quando surge problema. Ore antes sempre, porque quando o problema surgir, você tem um pote de oração para administrar a situação. Verdade. Isso mesmo, Fábio, portas abertas, né? É aquela assim, ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. Aliás, as canções do Logos dispensam comentário. A turma mais antiga como eu, os mais antigos entenderão o que eu falei. Os mais antigos entenderão o que eu falei. Ana Paula está dizendo aqui, aquieta minha alma. Muito interessante. E sabe, Ana Paula, sobre aquietar a alma, eu gosto muito de Davi no Salmo 42, que no meio da agitação ele conversa com a alma dele e diz assim, porque estás agitado a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espere em Deus, pois ainda o louvarei. Nós temos que aprender a conversar com a nossa alma, hein? E o Leandro Borges tem uma canção que ele fala sobre isso, sobre a alma, né? Calma, calma, eu fiz esse refrão para minha alma. Quem gosta de música conhece o Leandro Borges aí, essa é uma canção. E o Fábio está colocando, domingo de manhã foi autor da minha fé. Isso mesmo, Fábio, autor da minha fé. Né? O Henrique tocou, chorou, lembrou da juventude dele, ficou chorando, até pena. Fernanda, quando oro, tenho a certeza que não estou só. E a ciência, Fernanda, descobriu isso. Nós já tínhamos certeza pela palavra. A ciência diz que quando você conversa com Deus, o seu cérebro funciona como se você estivesse conversando com uma pessoa, vendo uma pessoa. Olha que coisa tremenda, hein? A ciência chegou a essa conclusão, que o cérebro da Fernanda, quando conversa com Deus, era exatamente como se estivesse conversando comigo. Todos os sistemas do cérebro frontais, o límbico, começam a trabalhar como se fosse uma conversa entre duas pessoas. É muito forte. Aí eu estou colocando aqui, vitimismo, ótimo tema. Ok. A Sinara já disponibilizou aqui, ó, no YouTube, tá lá, pessoal. É só compartilhar e poder. Vitimismo, bom tempo, tá todo mundo falando de vitimismo, legal. Domingo de manhã o culto foi abençoado, não conheci o louvor, fiquei impactado. Ah, Alessandra, você é novinha, esse louvor aí é do tempo do Henrique, do apóstolo. Na verdade, vocês podem assistir no YouTube, o grupo Logos. Vocês vão ficar encantados com as canções do Logos. Quem sabe um dia o Fábio e a Kátia façam lá um playlist de adoração no grupo Logos. Eu vou botar a gente para chorar. Link do canal, Alexandre Macedo Oliveira. Obrigado, Sinara. Está aí, ela compartilhando. Sinara também, psicóloga, abençoada e ungida. Muito bom, no YouTube. Ok? Ana Paula, Deus abençoe você. Mais uma live abençoada. Gente, chora, Paulinho. O pessoal chamando de Paulinho. Eu conheço como Henrique. O que é isso? Aí o cara. O Henrique está colocando chorando, meu apóstolo. Não, eu chorei porque eu vi você chorando, mas é que a música é abençoada. Boa ideia, apóstolo. Pois é, Fábio. A turma que conheceu e conhece o Grupo Logos, inclusive oh meu Deus, me fugiu agora o nome do pastor. Ele perdeu a esposa, Nilma, né? Paulo César. Paulo César ficou viúvo por conta da esposa desenvolveu um câncer e foi à presença de Deus. Vamos fazer a carta, Fábio Canton Logos. Aí é top, hein? Top. João Batista, o Grupo Elo. O Grupo Elo já é mais antigo. Gente, mais alguma pergunta, pessoal? Para eu orar e liberar vocês? Henrique, não é o Paulinho? Bom, eu conheço ele como Henrique. Agora, para mim era Carlos Henrique Santana. Não sei se agora então é Carlos Henrique Paulo Santana ou Carlos Paulo Henrique Santana. Meu Deus, vocês agora fizeram uma confusão na minha cabeça. O Paulo César é o responsável pelo Logos. O pessoal está colocando aqui, amo o Grupo Logos, eu também. Gente, deixa eu acabar aqui com a live, tá bom? Quarta-feira tem mais. Muita gente dodói, precisamos ser curados disso. Deu ruim. Começa, reconecta, avança, fica choramingando. Só acontece comigo, só eu, só paciência. Pessoal, vamos ver se na quarta-feira então a gente fala um pouquinho sobre o vitimismo, né? E como é que a gente pode ajudar pessoas com vitimismo até reconhecer isso, tá bom? E aí vitimismo tem a ver com autorresponsabilidade, né? Que é um termo até usado pela turma do coach, é muito interessante. A Raquel está dizendo, somos do tempo da juventude, eu, João Batista, no Jardim Paraíso. Gente, está começando uma entrega aqui tremenda, está todo mundo se entregando aqui. Então, a Raquel está colocando aqui, Juventude, eu, João Batista, no Jardim Paraíso, Igreja Batista no Jardim Paraíso, lá em São João de Meriti. Mas o pessoal está rindo porque eu
Até domingo passado eu conheci ele como Henrique. Agora, depois de um tempo para cá, sabia que era o Carlos Santana. E agora estão falando Paulinho. Ok. É verdade, foi tão bom que nem teve perguntas, só comentário e interação. É verdade, Marília, é verdade. Engramando isso para orar. Eu sou dessa época. Pessoal, deixa eu orar para liberar vocês e me liberar, porque vocês hoje estão agitados. Segunda, vocês vão orar antes de dormir, hein? Senão o sistema de vocês, aí o dominante, sistema nervoso, não passa para o parasintático. Aí vocês vão ficar aí agitados a noite toda. Então vamos orar para dormir, hein? Para não ficar sem agitado. Não vai a noite toda. Eu queria orar com vocês. Vamos orar pela Carla, está precisando das nossas orações. Tá bom? Então vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, eu quero te agradecer pelos teus filhos, quero te agradecer por essa noite. Oramos pelos enfermos, em especial tua filha Carla. Toma nas tuas mãos, que o Senhor traga cura, tire todas as dores. Clamamos por ela. Eu oro pela minha irmã, pastora Andréia, que amanhã vai estar se submetendo a uma cirurgia. Eu sei que o Senhor está agindo na vida dela e vai ser bênção na vida da minha irmã. Fica com ela, fica com o meu cunhado, pastor César. Toma as minhas sobrinhas nas tuas mãos, fica com cada um que está acompanhando essa live. E, Senhor, que a nossa vida de oração não seja para que o Senhor atenda os nossos pedidos, mas para que possamos te conhecer mais, termos mais intimidade contigo. Dá-nos uma noite de sono abençoada. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Fiquem na paz. Pastor Cruzão, um abraço. Tá bom, gente? Fiquem na paz. Até a próxima, gente. Quarta-feira, vamos falar sobre vitimismo e autorresponsabilidade, que é um termo muito usado em coaching. Autorresponsabilidade, tá bom? Beleza? Aí eu estou prestando, não. A minha irmã vai operar amanhã às 9 horas. Tchau, tchau, pessoal. Beijão, fiquem na